Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma vez a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Edson, da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Quero mandar um abraço especial para todos da nossa igreja que estão nos assistindo nesse momento e também vocês que estão nos acompanhando. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que esse estudo possa fazer diferença para a edificação da sua vida cristã. Nós estamos falando sobre mortificação e vamos continuar com esse tema, mortificação. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar juntos, mesmo que virtualmente, para entender, para estudar a Tua Palavra. Usa, Senhor, o Teu servo, que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando, nos orientando para que a gente possa aprender e também usar aquilo que aprendemos em nossas vidas. Seja abençoando a cada um que está conosco. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós estamos esse assunto, né? Esse assunto que a gente não fala muito, né? Eu até falei a semana passada, não se fala muito nesse tema, mortificação, mas observando os estudos e todas as palavras, os versículos, capítulos das Escrituras que nos mostram a necessidade de mortificação, né? Então é importante que você aprenda acerca disso, porque o Senhor fala através das Escrituras sobre esse assunto também. Então, nós temos que aprender mais acerca disso. Então, nós vamos iniciar aí com esse tema, mortificação. Mas reiniciar, na realidade, estamos continuando, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto importante. Ok. A evidente importância desse assunto faz parecer lamentável e estranha a duradoura negligência dos crentes para com o mesmo. Então, há um esquecimento em relação a esse assunto, propriamente dita essa palavra, né? Mortificação. Como eu disse semana passada, parece que soa um pouco ruim nos nossos ouvidos, né? Porque fala sobre morte. Morte de quê? Nós falamos um pouco sobre isso semana passada e vamos continuar ensinando o que Deus tem a nos orientar através da sua palavra. Então, as causas dessa negligência talvez incluam a aversão dos evangélicos ao externalismo da tradicional mortificação católica romana. Então, era uma prática, né, de alguma forma, um tanto radical. Tá? Por exemplo, vestir cilício. O que era? Uma roupa feita de pele de camelo, e eles usavam, ou ainda usam, não sei, para mortificação, para penitência, né? Acompanhada de jejum, de oração e tal. Então, eles faziam isso, né? Antigamente fazia muito isso. Ficar horas mergulhado em água gelada, por exemplo, e coisas dessa natureza. Então, por causa disso, na qual o objeto de ataque parece ser o corpo, né? E não o pecado residente na alma. Então, ele não foca, na realidade, o pecado que está inserido na velha natureza, mas eles focam o corpo. E esse é um problema que precisa ser corrigido, né? Então, a gente pode continuar fazendo, não precisa vestir uma roupa assim de pele, feita de pele de cabrito, aliás, de cabra, né? Não precisa. A gente sabe que não é necessário fazer essas coisas. E não é uma penitência, mas na realidade é a gente entender que esse pecado que reside em nós tem que ser aplacado aos poucos com a própria ajuda do Espírito que está em nós. Certo? Então é isso que... Então, e a censura de Colossenses capítulo 2, versículo 23. Nós já lemos a semana passada, mas eu queria rever com vocês.
Olha lá para Colossenses 2:23. E o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele está censurando mesmo. Ele está falando acerca disso especificamente. Tá? E a gente precisa lembrar disso, observar mais e colocar em nossas mentes aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através da palavra. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 23. O que diz lá? Diz assim, ó, 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, Paulo ele é direto em relação a isso. Ele explica que realmente não é, o foco é desviado. E a gente tem que ter muito cuidado em fazer coisas que não ajudam na realidade. A gente faz nos afastar mais da eficácia de tirar, de extirpar o pecado da nossa vida. Vamos lembrar que o pecado, semana passada nós falamos sobre isso, que o pecado ele já começa no nosso nascimento, por causa da velha natureza, nós herdamos de Adão e vai até o final da nossa vida. Então é uma luta constante. Porém, uma causa mais profunda dessa negligência é a superficialidade, a compreensão e da experiência cristã em nossa época. Então a gente precisa não fazer as coisas superficialmente, né? A gente tem que se aprofundar mais, tem que compreender mais, né? A nossa fé cristã ela é muito mais profunda do que viver uma vida cristã somente superficialmente. Aí a gente cai na questão da insensibilidade, né? Vamos perdendo a essência daquilo que é o cristianismo verdadeiro. Então, visto que conhecemos tão pouco a Deus e que, por isso, dificilmente conhecemos a nós mesmos, e visto que a maioria de nós pensa que o autoexame é algo ultrapassado e mórbido, dificilmente temos consciência do pecado no íntimo. Nós não, às vezes, nós não enxergamos o nosso pecado. Tá? Ele está sutilmente ali, ele está alojado ali, ele está tomou o seu lugar, ele não sai dali e a gente não observa ou a gente não cuida para que ele seja exterminado da nossa vida. Então, há uma antiga comédia na qual um leão fugitivo toma o lugar, lugar de um cão peludo, ao lado de uma poltrona. Então, o cômico, efetuosamente, passa os dedos pela juba do leão por diversas vezes, antes de notar que, conforme costumamos dizer, ele tinha um problema nas mãos. Né? O problema estava tão grande ali, mas ele não conseguia enxergar porque ele via, a gente não precisa nem explicar, ele via ali o cachorro, na realidade era o leão. Então nós agimos desse modo, no tocante aos nossos hábitos pecaminosos. Percebe isso? Será que a gente acha que a gente não age assim? A gente age assim em muitos pontos da história da nossa vida. Nós nem conseguimos imaginar. E precisamos observar melhor através da mortificação. Então, tratamos-los como amigos, pecados, não como assassinos. Os pecados são assassinos. E jamais suspeitamos como o pecado, quando permitido no íntimo, debilita e enfraquece o crente. A gente não consegue. Você percebe quando alguém que você conhece peca e o pecado é tão horrendo aos nossos olhos, porque a gente imagina como é que pode, aquela pessoa cometeu aquele pecado, né? Como é que ele é uma pessoa tão boa? Mas, na realidade,
pecado já estava ali no seu íntimo e ele não tratou, e ele foi crescendo e ele tentou encobrir das outras pessoas, não pediu ajuda e no final das contas ele vê o pecado destruí-lo, né? E aí mais difícil a restauração, a demora da restauração é complicado, né? Então, para a gente evitar tudo isso, a gente tem que ter muito cuidado com o pecado. E é através da mortificação que a gente começa a enxergar melhor. Então, isso podemos temer. É porque somos vítimas do pecado, sem sabermos o que realmente significa estarmos vivos em nosso relacionamento com Deus, tal como crianças cegas de nascença nunca sabem o que é ver claramente. Então, a gente não consegue enxergar. A gente vai se acostumando com isso. E isso vai fazendo parte da nossa vida. E se a gente não ter cuidado, a gente vai viver assim, com este pecado, e não vamos ter essa plena intimidade com Deus. Então, tal é o merecido castigo de nossa atual negligência quanto a mortificação. Então, assim sendo, a mortificação é um tema sobre o qual parece não haver qualquer tratamento contemporâneo de valor em evidência. Então você não vê isso. A gente está perdendo essa sensibilidade em relação ao pecado. O pecado, muitas vezes, para muitas pessoas, mesmo crentes, mesmo cristãs, eles estão dizendo que esse pecado não é pecado. Não, não é assim, né? Eu não estou pecando, né? Eu cometi um erro, mas isso não é um pecado. Ou cometi um deslize, ou cometi algo que isso já está ultrapassado, né? Vocês estão definindo o pecado de uma forma errada. Pecado não é isso. Deus perdoa, né? Eu não preciso nem pedir perdão, Deus já perdoou. Então tem isso. Isso é um perigo. Se quisermos ajuda para melhor entendermos o ensino bíblico sobre este assunto, devemos voltar aos escritos dos grandes puritanos do século XVII. Uma época, escreveu o bispo J.C. Ryle, em que sou forçado a dizer a religião experimental era mais profundamente estudada e muito melhor compreendida do que atualmente. Vamos lembrar que o bispo Riley, né, ele morreu em 1900. Então, você ter uma ideia aí o que ele estava falando, né, e a época mais ou menos que ele estava falando acerca dos puritanos do século XVII. Então, as obras mais úteis sobre esse tema são as de John Owen, que Spurgeon chamou de o príncipe dos teólogos. Então, essas obras são a natureza, o poder e o engano e a providência das reminiscências do pecado que habita nos crentes e a seção sobre mortificação. A gente vê isso no livro dele, o livro 4, capítulo 8. E também a outra obra é um discurso acerca do Espírito Santo, né? Works, W. Good Works, que é o volume 6 e o volume 3. É só um exemplo, uma referência para a gente entender o que o autor está mostrando para nós, que a gente precisa se aprofundar. Tá? Esses livros falam acerca da palavra e as aplicações necessárias para você entender que devemos lutar contra o pecado e precisamos de armas para lutar contra o pecado. Então, este escritor sente-se na obrigação de dizer que deve a esses tratados, com títulos assustadores, não meramente grande parte do material desse estudo, mas quase toda a luz que tem recebido sobre os temas envolvidos neste estudo. E aí, mortificação é guerra. E existem 4 passos a serem dados se tivermos de ganhar a batalha. Então, você quer ganhar a batalha contra o pecado? Nós precisamos observar esses ensinamentos que vêm das Escrituras para a gente ter armas suficientes para enfrentar o pecado. Vamos lembrar que o próprio Senhor Jesus já venceu o pecado para nós
e o pecado não é mais motivo para a gente perder salvação ou deixar de ganhar salvação. Nós sabemos disso. Porém, nós somos pecadores e devemos lutar contra o pecado no nosso dia a dia. Isso é fato. E eu não posso negligenciar isso. É algo que é real para a minha vida. Então, e para a sua vida também como cristão. Como nós damos testemunho do amor de Deus, se a gente comete pecados e às vezes explícitos para as pessoas, e as pessoas vão dizer como? E eles cobram da gente, né? Não sabendo que o pecado nos destrói, e às vezes mesmo sendo crentes, confiando no Senhor Jesus, nós caímos. Mas para evitar algo pior para a nossa vida, nós precisamos observar a palavra e aplicá-la em nossa vida. Então, esses 4 passos são importantes. Nosso inimigo, nosso objetivo, nossa superioridade e os nossos recursos. Então, nós vamos ver o primeiro de hoje, que é o nosso inimigo. Vamos ver o nosso inimigo, então. Nosso inimigo. Precisamos conhecer nosso inimigo. Você sabe quem é o seu inimigo? Eu posso fazer outra forma de pergunta. Você tem inimigo? Ou inimigos? Né? O ponto de partida para a mortificação consiste em reconhecermos que estamos combatendo não apenas contra pecados, mas contra o pecado. O nosso maior inimigo é o pecado, óbvio. E aí, conforme verificamos nos estudos anteriores, a Bíblia retrata o pecado como um princípio positivo e destrutível, endêmico no homem. Né? Hunter fala sobre isso. É um impulso hereditário, profundamente arraigado em nossa natureza, que nos impele permanentemente uma cega oposição a Deus. É sutil e nós nem percebemos. Né? O pecado ele é hereditário porque veio do primeiro homem e chegou até nós e vai chegar até o último homem que vai nascer na face da terra. Então não tem como você escapar. Nós todos estamos, é como se fosse uma doença hereditária inevitável, não tem cura. Nós sabemos que a cura só é através de Jesus Cristo. Se você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está curado do pecado. Porém, ainda o pecado não foi totalmente destruído, mas curado do pecado no sentido de você poder agora ter a vida eterna através de Cristo Jesus. Isso é que é importante. Então não existe outro intermediador, somente Jesus, nós sabemos. E essa luta contra o pecado é a mortificação do nosso corpo, da nossa alma, né? E isso precisa ser feito. Então, a mente dominada por esse princípio é simplesmente inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, nós vemos isso em Romanos capítulo 8, versículo 7. A mente dominada é inimizade contra Deus. A pergunta é, a sua mente está dominada pelo pecado que Cristo já venceu? Tá? Ele fez isso por você para que você pudesse chegar e ter relacionamento com o Pai, porque o pecado o impedia de você ter esse relacionamento. Agora que Cristo venceu a morte, né, e foi ressurreto, nós também teremos esse privilégio da ressurreição e o novo corpo glorificado e sem pecado definitivamente. Enquanto isso, nós lutamos contra o pecado. O pecado é um intenso desejo de autoafirmação do homem. O homem ele quer se autoafirmar e ele usa o pecado. Se o homem não tem Deus, não tem Cristo, ele é entregue totalmente a essa autoafirmação. Depois que você recebe Cristo como Senhor e Salvador, a tua identidade é Cristo. Você não precisa mais de autoafirmação. Né? Então, o pecado é um intenso desejo por autoafirmação em oposição a Deus. A própria ideia de dependência consciente, de adoração grata e de
comunhão obediente com o Criador, é algo inteiramente abominável à mente controlada pelo pecado. Você percebe que tem pessoas que dizem, quando a gente vai falar sobre Cristo, que Cristo é o único que deve ser adorado, que Cristo é o único Salvador, e as pessoas começam a indagar e refutar o que a gente diz, e ele diz que nós estamos errados, né? Principalmente algumas religiões contra o verdadeiro cristianismo, vê isso. Então, essa autoafirmação destas pessoas é algo que é inteiramente abominável à mente controlada pelo pecado. Então, essa autoafirmação faz com que as verdades bíblicas, as verdades absolutas de Deus através das Escrituras não chega até a mente, não consegue absorver esta verdade, porque a mente está controlada pelo pecado. Então, o pecado é a raiz de todos os pecados praticados e, portanto, a raiz da semelhança familiar com o homem caído. Olha, confira João, capítulo 8, versículo 44. O que diz lá, João? Vamos para o Evangelho de João. João, capítulo 8, versículo 44. Olha lá o que ele diz. 8:44. O que diz lá? Diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus falando para os fariseus, para aqueles que achavam, para os religiosos. Então, ele está afirmando isso, falando acerca do pecado e falando sobre que eles eram realmente filhos do diabo porque eles não seguiam verdadeiramente as escrituras ou o ensinamento de que as boas novas que ele estava trazendo também. Então, Cristo nos fornece uma lista dos frutos mediante os quais podemos conhecer o pecado. Olha lá Marcos, capítulo 7, versículos 21 e 22. Voltando ali, o segundo evangelho, depois de Mateus, para lá sua Bíblia, Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22. O que diz lá? Olha lá. 7, 21 e 22. Diz assim, versículo 21. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Então ele no versículo 21 e 22 ele dá uma lista. O próprio Senhor Jesus nos dá essa lista. Então observe aí essa lista para você ver como estamos arraigados. Se não tivermos cuidado, nós sutilmente estamos arraigados por causa da velha natureza. Então Paulo nos dá duas dessas listas. Nós vemos em Gálatas 5, 19 a 21 e Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 8. Depois você lê essas duas passagens aí, e Paulo completa aí essa lista. Na realidade é uma lista maior, né? Nós sabemos. A Escritura nos mostra isso com personagens bíblicos que cometeram seus erros, né? Que Deus perdoou e assim por diante. Nós vemos isso, né? Aqueles que realmente confiaram em Deus e se entregaram. Então, o pecado é a energia inata que dá origem a essas coisas. É a origem, né? O pecado é a energia inata que dá origem a essas coisas. Então, o pecado escraviza inteiramente o incrédulo, né? A gente vê isso em Romanos 6, versículo 16 a 23. Vamos conferir lá. Romanos 6. Olha lá o que diz. Romanos 6, versículos de 16 a 33. Romanos 6, 16 a 33.
aliás, a 23, estou falando 33, 16 a 23, olha lá, o que diz lá? Diz assim, será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E, outra vez, libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto de vocês que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem é muito educativa, né? Ele vai direto no cerne da questão. Então, ele está em paz com o pecado, porque seu coração foi conquistado pelo pecado. Ele está escravo. Então, ele está em paz com o pecado. Ele não luta contra o pecado, porque o coração já foi conquistado. Então, esse coração, ele é escravizado. Ele não consegue enxergar. E isso é perigoso para aqueles que já entregaram sua vida a Cristo. Ele pode cair nessa também. Porque o pecado, a velha natureza está em nós. E nós somos chamados nós somos atraídos pelo pecado. O pecado mostra uma imagem bonita de um prazer passageiro que a gente acha que é um prazer que nos dá satisfação. Então, a pessoa convertida, porém, toma Cristo como seu Senhor e modelo e resolve que não mais será aquela pessoa que resista a Deus e que se autoafirmava. Então, esse nosso inimigo nos mostra claramente que ele é vivo e eficaz. Se a gente não ter cuidado, a gente cai. Então, essa é uma mudança de mente. Tá? Vamos lembrar que o nosso inimigo está em nós mesmos, dentro de nós, o nosso eu. E aí, essa mudança de mente, que é de fato o significado da palavra metanoia, né, a palavra grega, para arrependimento, é o verdadeiro arrependimento, quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida a Cristo, porque Cristo tocou no seu coração, o próprio Espírito lhe deu fé para isso, naquele momento você se arrepende dos seus pecados. Então, essa metanoia, que é a mudança de mente, você não recebeu uma lavagem cerebral, como algumas pessoas dizem, olha, essa pessoa se converteu ao cristianismo e ele recebeu uma lavagem cerebral dos proponentes ali, dos crentes, ou mesmo dos pastores, dos presbíteros ali, dos diáconos, que colocaram na cabeça daquela pessoa. Não é isso. É algo sobrenatural que o próprio Espírito de Deus, o próprio Criador, faz em nossas mentes. E a gente acorda da nossa inércia, da nossa morte espiritual. Mediante essa mudança mental, o crente se despoja do velho homem. Olha, despojar, tirar
jogar fora, que se corrompe segundo as concupiscências do engano e se reveste do novo homem, né? Reveste, ele tem uma nova roupagem, ele é agora outra criatura, né? Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24. Depois você lê aí com mais cautela, com mais observação, mais profundidade, né? Para você ver como Deus fala aos nossos corações através das Escrituras. Ele renuncia ao pecado, deseja que o pecado morra nele, e assim, em intenção, ele crucifica. Gálatas 5:24 diz que ele crucifica a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu crucifico o mal que está em mim através da cruz de Cristo, né? Da morte de Cristo expiatória ali na cruz do Calvário. Então, mas nem por isso o pecado morre. Interessante, né? A gente já falou muito sobre isso e você entende, deve entender isso. O pecado não morreu. Um dia o Senhor Jesus virá, voltará e assim todas as coisas serão cumpridas e a morte, o pecado também vai morrer, né? Vai ser lançado no lago de fogo. Né? Então a gente sabe que isso vai acontecer pelas promessas de Deus através que mostram nas Escrituras. Mas pelo contrário, né? O pecado ele não morre aí. O pecado assume uma vida toda própria. O crente descobre que o pecado está vivo no seu interior, como uma espécie de diabólico, de alter ego, é uma sombra do seu próprio eu, opondo-se, resistindo e distorcendo em menor ou maior grau todas as suas tentativas de fazer a vontade de Deus. Então a nossa luta é grande. Fazer a vontade de Deus é uma luta contra o pecado. Nós sabemos disso. Porém, nós sabemos também que Deus nos dá essa condição, essa força, essa sobrenaturalidade do amor de Deus em nossa vida, e nós vamos nos despojando do velho homem, tirando aparando todas as arestas que nos envolve, né, numa vida cristã verdadeira. Né? A gente vai deixando de lado, a gente vai abandonando o velho homem aos poucos, né, no processo de santidade. É isso que Deus nos ensina através da palavra. Então, escreveu Owen, o que foi que ele escreveu? Ele escreveu: o pecado pode ser comparado a uma pessoa viva, chamada de velho homem, com suas faculdades e propriedades, com sua sabedoria, sua astúcia, sua sutileza e sua força. Assim, o crente se vê em conflito com uma parte de si mesmo. Né? Gálatas 5,17 diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, esse é um problema, porque nós queremos algo que não devemos fazer. E aí, essa luta interna é constante. Se o próprio Espírito de Deus não estivesse em nós, nós cairíamos facilmente. Mas a nossa luta é vencida através da meditação da palavra, da oração, onde o próprio Espírito nos faz lembrar, nos momentos difíceis, quando nós estamos confrontando com o pecado, que a palavra ela vai permeando o nosso ser e vai nos fortalecendo em relação a isso. Então, o crente quer ser perfeito, mas nunca atinge a perfeição. Nós sabemos disso. E a cada fase de sua vida, ele se vê forçado a confessar juntamente com Paulo. O que Paulo diz em Romanos 7, versículo 19 e versículo 20? Interessante você notar isso, né? Paulo, o grande pregador da palavra, aquele que foi usado grandemente por Deus, né? Que fez, que praticamente escreveu a maior parte do Novo Testamento, né? Através do próprio Espírito de Deus, com palavras inspiradas de Deus. Né? Então, o que ele diz? Ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero eu faço. Já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim.
Então, Paulo reconhece isso. A sua luta é constante. E nós vemos Paulo, né, nós pensamos, Paulo tem superpoder, é um super crente, né? Na realidade, o enfrentamento dele era grande. Não é diferente de cada um de nós. Todos nós devemos lutar contra o pecado todos os dias pregando o evangelho para nós mesmos, lembrando o que Cristo fez na cruz por nós e venceu o pecado. E nós podemos vencer o pecado, né, no nosso dia a dia, extirpando o pecado, reconhecendo que nós somos pecadores numa área, depois a gente extirpa esse pecado e a gente depois tem consciência de outro pecado que a gente nem percebia e vamos tirando gradativamente. Esse é o processo de santificação que acontece dentro da igreja, do corpo de Cristo, através dos relacionamentos, onde nós identificamos, onde o irmão que identifica o pecado do outro, primeiro ele identifica o seu próprio, né? Depois ele ajuda o outro a identificar o pecado do outro. Na realidade, esse deveria ser o processo, ou deve ser o processo que a própria palavra nos ensina. Quando Jesus diz, olha, você tem que tirar primeiro a trave do seu olho, para depois ajudar a tirar o cisco do olho do irmão. Não é assim? Então, Romanos 7, versículo 19. Romanos 7, versículo 19 e 20, Paulo fala sobre isso claramente. Então, o pecado está sempre em rebelião contra a lei da mente do crente. Romanos 7, 23, depois você vê e confira também o versículo 25. Escreveu John Owen, não é fácil expressarmos com que vigor e variedade o pecado se manifesta nesta questão. Muita sutileza. O pecado ele vai nos cercando aos poucos e se nós não percebemos, nós caímos na cilada e sofremos por causa disso. Então, às vezes, o pecado propõe diversões, às vezes causa exaustão, às vezes descobre empecilhos, às vezes desperta afetos contrários, às vezes gera preconceitos e, de uma maneira ou de outra, embraça a nossa alma, o nosso espírito, de tal modo a jamais permitir que a graça obtenha um absoluto e total sucesso na realização de qualquer dever. Então, nós nos enfraquecemos por causa do pecado e nós não somos efetivos em fazer a vontade de Deus por causa do pecado. Mas quando a gente confia em Deus e nos colocamos em suas mãos e confiamos no poder dele, nós vamos vencendo o pecado e fazendo a vontade do nosso Deus. E aí, o pecado está em guerra contra nós. Romanos 7, 23, nós vemos já. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. E busca a nossa ruína. Então, o pecado é o nosso pior inimigo que está dentro de nós. Assim como o próprio Espírito de Deus está dentro de nós. É uma luta, né? Pela graça, você foi salvo para vencer o pecado que Cristo já venceu. Então, a única maneira de nos preservarmos lutando contra o pecado é fazermos isso por meio da mortificação. Certo? Por meio da mortificação. Essa é a nossa luta constante. Então, nas próximas aulas, se Deus permitir, veremos os outros passos. Nós vimos o primeiro passo, que é o nosso inimigo, né? Muito bem. Então, a gente vê aí claramente Deus agindo em nossa vida, né? Através das Escrituras. Somos gratos por isso. Nós somos gratos porque Deus nos dá essa condição de poder enxergar através da palavra. Quantas pessoas não conseguem ver que as Escrituras é algo fascinante para a nossa vida cristã? É a resposta para todas as coisas. As nossas mazelas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos enfrentamentos, nós podemos entender melhor e tirar, né, esse peso da nossa vida através das Escrituras. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é Ele? Quem é Jesus? É a palavra. É a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então você tem esse privilégio de olhar para as Escrituras e enxergar através dos ensinamentos
o que cada versículo está nos mostrando, uma verdade absoluta de que o nosso inimigo, o pecado, ele foi vencido por Cristo, mas nós precisamos lutar constantemente, assim como Paulo fez, até que Cristo volte, que nós iremos até Ele, e teremos um corpo glorificado eternamente, sem pecado, sem mais esses problemas, essas mazelas da vida que nós enfrentamos. E olharemos para trás e veremos como foi bom essa luta, porque se não fosse Deus tocando no nosso coração, nós não enxergaríamos o pecado e viveríamos numa vida de auto-engano, né? Onde éramos servos do pecado, escravos do pecado, e nós não sabíamos que o pecado fazia separação entre nós e o nosso Criador. Mas Cristo, pela sua bondade, misericórdia e graça, nos deu tudo aquilo que nós precisávamos, para a glória dele. Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa usufruir de algo tão importante que é a vida cristã, né? É muito bom você poder enxergar esta verdade e mesmo em meio às dificuldades, você tem a esperança, uma esperança verdadeira, que um dia você estará plenamente na presença do Criador para todos sempre, desfrutando da glória de Deus. Deus esteja abençoando a sua vida. Tá? Vamos dar uma palavra de oração para a gente encerrar esse momento. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pelo momento tão oportuno que o Senhor tem nos concedido em estarmos estudando a palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la e aplicá-la em nossa vida. Esteja com cada um que nos assistiu. Ó Deus, somos gratos pela oportunidade que nós possamos ser usados por Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja protegendo e dando sabedoria a cada um de nós, em nome de Cristo. Amém. Pois é, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, no meu canal, se inscreva para a gente continuar usufruindo dessa ferramenta, né, para a gente transmitir a palavra do Senhor. Tá bom? Se você quiser dar um like, um positivo, você pode dar, certo? E logo mais à noite, se Deus assim permitir, nós estaremos transmitindo, né, mais uma vez o nosso culto de oração, aliás, de adoração, né, da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Bom? Deus os abençoe.